meu caro Danilo, queria que você comentasse, é o São Paulo oficializando a contratação do Wendel, Porto, né, esse Porto. Chegou, desembarcou, oficializou ontem a contratação, né, ele vem, o Moreira foi vendido, então, portanto, o Wendel chegou antes do que deveria, do fim do contrato. Ele já tinha um pré-contrato, né, assinado com o São Paulo, mas o São Paulo negociou a liberação antecipada. Ele assinou o contrato com o São Paulo até dezembro de 2027. Para a liberação dele, o São Paulo negociou, como eu falei, o William Gomes por 12 milhões de euros, que na verdade são 9, mantendo 20% dos direitos econômicos, além de emprestar o Moreira também ao clube português. É claro que Tava esperando. O anúncio da contratação teve foto dele com o presidente. Júlio Casares publicou foto lateral no Instagram e escreveu o seguinte texto: quando fui chefe da delegação da seleção brasileira na Copa América, fiz muitas resenhas com esse extraordinário caráter e atleta. Dali em diante virou nossa tarefa trazê-lo para o São Paulo. Estou muito feliz. Seja bem-vindo, Wendel. Eu fico só pensando no departamento de marketing do São Paulo. Não, vamos postar logo esse negócio. O Casares vai lá, pimba, posta antes a negociação e tudo mais. Está aí o Casares sorridente ao lado do Wendel, o Danilo. O Wendel está chegando. Destaque como sempre, né? O Casares gosta desses posts, fazendo... outro dia ele colocou a foto, eu achei demais, ele no banco de reservas lá na Vila, ele colocou uma selfie. O jogo vai atrasar. Eu achei demais o cara sentado no banco de reservas falando o jogo vai atrasar, enfim. O Wendel é uma chegada que ajuda o São Paulo. Eu vou te confessar que esse começo do Enzo tá melhor do que eu esperava, até depois pela saída dele do River Plate, como que foi a comemoração. Ele tá melhor adaptado do que eu esperava, então lógico que é importante para o Zubeldia ter mais uma opção pela esquerda, mas o Enzo estava segurando bem até agora. É um jogador que foi, como mostrou o nosso Casares aí, convocado mais de uma vez para a seleção brasileira. Tecnicamente ele é bom, vai agregar bastante ao São Paulo. A gente tem que ver como vai ser a adaptação em relação ao nível de jogo, calendário, essas coisas. Mas acho que é uma chegada interessante para o São Paulo, que tem contratado menos do que tem se livrado de jogadores, né? Um elenco menor em relação ao ano passado. Acho até que o time titular do São Paulo está melhor, mas o elenco está um pouco pior. Basta ver aí quando você olha para o banco, precisa ver de algumas alterações. Nesse caso da esquerda, diferente do ano passado, né, Tirone? Ano passado o São Paulo tinha um problema com a esquerda, com o Wellington já saindo e tal. Agora é diferente, né? Agora tem duas opções, o Enzo está indo bem por enquanto, e o Wendel eu acho que é uma boa contratação. Essa é a reportagem aqui também do UOL, viu, Casão? Que o Enzo foi bem nesse começo, ele mudou o cenário para o Wendel no São Paulo, né? O argentino chegou em troca lá com o River Plate envolvendo o Galopo e foi bem nos primeiros jogos, a torcida já está gostando dele e tudo mais. Então agora o Wendel chega, antes ele chegou e ia chegar para tomar conta da posição e tal. Agora tem uma discussão aí, o que fazer? Será que joga os dois? Será que o Wendel vai para a segunda linha? O Wendel ainda não estreia hoje, o São Paulo joga hoje contra o Mirassol. Mas enfim, na lateral esquerda o São Paulo aparentemente resolve seu problema. Sim, fica com dois jogadores, o Enzo entrou bem, tá bem no São Paulo, agora chega um jogador que tem uma experiência de Europa gigantesca, que estava na seleção brasileira há pouco tempo e que vem para jogar, né? Vem para jogar. Na cabeça dele, ele chega para jogar. E aí é o treinador que vai resolver que tipo de escalação vai fazer, que forma vai colocar, se vai colocar mesmo um ou outro, se vai ser só um que vai jogar. Aí é problema do Zubeldia, né? Em relação à ida do William, como chama o garoto? William Gomes e o Moreira, foram os dois que foram pro William Gomes e Moreira. Eles vão para um ótimo clube, com uma estrutura espetacular, e é um dos clubes mais importantes da Europa para abrir portas para quem quer chegar, para quem está chegando. Vários passaram por lá. Eu, inclusive, passei por lá antes de ir para a Itália. Mas Diego passou lá, Casimiro passou lá, Carlos Alberto. O Hulk passou lá, Carlos Alberto passou lá. Então tem uma infinidade. Militão, tem uma infinidade de jogadores que entraram na Europa pelo Porto. O Porto tem essa abertura e o Porto e os clubes grandes da Europa prestam muito atenção nas contratações do que o Porto faz. Porque normalmente são jogadores
que despontam e vão para clubes com mais peso, podemos dizer assim, mais peso no sentido histórico, porque o Porto é bicampeão da Liga dos Campeões e bicampeão mundial também. Olha, e hoje, Mauro, o São Paulo enfrenta o Mirassol, que é um jogo, não é fácil, jogo contra um time de Série A. O Mirassol vem de 5 vitórias seguidas, está disputando aí cabeça a cabeça com o Corinthians para ter a melhor campanha. Jogo no Morumbi, às 7h30. Aliás, terá a transmissão aqui no Wall Play desse jogo, com o Milton. Vir de novo com o quarteto. O quarteto que fracassou contra o Santos, que foi bem contra o Corinthians. Esse é um outro jogo bom, acho que de tamanho bom, para testar essa turma aí toda junta, né, Mauro? Ele está insistindo, né? Está insistindo, tentando encontrar aí a maneira de dar equilíbrio à equipe, contando com esses 4 jogadores reunidos, né? É o momento adequado a isso, né? O campeonato estadual é o momento adequado para ele tentar, já que ele quer mesmo emplacar esse modelo, ele tem que insistir justamente agora. E contra times que desafiem o São Paulo minimamente, de fato é o ideal. Acho que a tentativa é válida, mas eu acho também que em algum momento ele tem que pensar nas alternativas para outro tipo de jogo, outro tipo de confronto que ele vai encontrar fora de casa, em casa, cenários diferentes. O jogo contra o Santos, de repente, já mostrou um pouco disso, né? Mas acho que é a época adequada e a época possível para isso. É nesse campeonato, nessa competição, é nesse período do ano. É o melhor momento para ele fazer esse tipo de experiência, para tentar encontrar uma maneira de manter a competitividade do time, mesmo tendo 4 jogadores que no momento sem bola não são tão ativos assim. Agora, eu acho que a grande questão também é a média de idade, muitos jogadores com 30 anos, não só o quarteto, né? O time de São Paulo está meio envelhecido. E não posso deixar de falar também do quão fotogênico é o presidente, né? É realmente o presidente mais fotogênico do Brasil. A torcida vai até cantar um dia desse, né? Fala aquele palavrão, presidente mais fotogênico do Brasil. É coisa linda, né? Espetacular, é muita alegria, um sorriso espontâneo. Eu sou admirador, assim, das aparições do Júlio Casares, mas eu acho que ele nunca vai superar a foto com o Roberto Carlos. Aquela é imbatível. O Rei, aquela com o Rei, clássico no aniversário do Rei, tá aí o Casares ao lado de Wendel, sorridente. Danilo, você que vai estar nesse jogo, é isso? Ou eu estou enganado? Exato, eu, a Alicia e o Dudu Monsanto. Esse é o trio. Que elenco, hein? E aí, expectativa? Quarteto em campo. O Zubeldia falou um pouco isso que o Mauro falou. Bom, eu preciso testar e, não é essas palavras, mas depois da derrota contra o Santos, falar, a hora de testar é agora. De testar para ver se funciona, se não funciona e tal. E é um jogo interessante para você testar, porque o Mirassol é o time do interior e tal, mas muito bom time, que está na Série A do Campeonato Brasileiro, que está entre os líderes do Campeonato Paulista, tem uma equipe experiente também, jogadores que já rodaram bastante, então é um teste interessante e eu acho que o Zubeldia está mais do que certo de usar essa fase do Campeonato Paulista para fazer esses testes, para poder ver como que é a reação dos jogadores. Acho que ele percebeu contra o Santos que tirar o Pablo Maia e colocar o Ferreirinha e transformar o quarteto em quinteto não é uma opção. Espero e imagino que ele não vai repetir isso contra o Mirassol mesmo, caso o time esteja perdendo, como foi o que ele fez contra o Santos. Mas acho que o Campeonato Paulista é para isso e acho que o duelo vai ser bem interessante. Não é porque a gente vai transmitir com exclusividade nos streamings, não que eu estou fazendo essa propaganda. Eu acho que vai ser um jogo bem legal. Porque é um teste interessante para esse quarteto, mais um, né? Que foi muito bem contra o Corinthians, foi mal contra o Santos e agora tem mais um teste. E eu tô na expectativa também do Mirassol. O Mirassol tá surgindo aí como uma possibilidade de ser um duelo desafiador, né, para os times grandes no mata-mata, como vai ser o São Bernardo também. Então vai ser um jogo bem legal, eu recomendo que todos assistam, e quem tá ansioso pelo Ney, não precisa nem se preocupar, porque o jogo é das 7h30 às 9h30, dá certinho, é o esquenta perfeito para você que tá de olho. Exatamente, então exclusividade no streaming, São Paulo e Mirassol, com o Danilo Lavieri na equipe de transmissão hoje aqui no Wallplay. Vamos fazer o seguinte, ó. Tem uma história aí de recorde de títulos de jogador no Flamengo, que a gente vai falar assim que a gente voltar do intervalo. Então não saia daí, a gente vai para o intervalo na TV e na volta a gente fala sobre isso, mas eu vou ficar aqui respondendo as mensagens da galera no chat do YouTube, beleza?